Fala galera, beleza? Bem, tô aqui para dar continuidade ao nosso assunto da ancestralidade. Hoje eu vou fazer um parênteses nesse ancestralidade, vou falar sobre tradição, que é para a gente entender algumas coisas sobre a tradição, que nós estamos, às vezes confundimos isso no momento errado, né? A tradição e a ancestralidade vai se encontrar lá na frente, mas às vezes nós trocamos isso e falamos de formas diferentes sobre essa mesma coisa. Vou explicar lá na frente, tá? Mas eu tô dando uma pausa aqui sobre a ancestralidade, vou explicar para algumas pessoas o que é a tradição. Se você está chegando agora e não me conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou o Mestre Pulmão, eu tenho um canal no YouTube chamado Pulmão Senzala, ou ABP em Movimento. Eu tenho o meu Instagram, que é o Mestre Pulmão, e tô também no Facebook com o Marcelo Santos. Estou fazendo uma série de vídeos falando sobre ancestralidade. Dito isso, vamos ao vídeo que é sobre tradição. Como funciona o olhar da tradição para as pessoas comuns, para as pessoas que estão fora da capoeira, para o restante do mundo, né? Qual é a visão, o que um governo fala, o que é uma tradição e o que representa uma tradição para a humanidade? Uma tradição, você pode saber de onde vem uma pessoa, qual é a região dela, né? Qual é a parte geográfica que aquela pessoa vive através da tradição, né? Por exemplo, para quem vive no Brasil, tem uns lugares no Brasil que você só em ouvir a pessoa falando, né, o sotaque daquela pessoa, alguma coisa que ela faz ou do jeito que ela se veste, você vai falar assim, ah, legal, essa pessoa é de tal lugar. Então, uma tradição também pode ser feita através de, por exemplo, uma coisa que é repetida por alguma família durante, por exemplo, 200 anos. Mas se é reconhecido também como tradição a partir de 25 anos. E eu estou falando isso fora da capoeira, estou falando para a sociedade, né? Então, veja como a tradição é tão importante para a gente saber de onde uma pessoa está vindo, os costumes daquele lugar. Então a tradição ela é baseada nisso e ela tem essa importância para a sociedade, né? Para localizar cada um de nós. Você vai na Inglaterra ver como os ingleses vivem, você encontra um inglês na rua, você saca pelos trejeitos dele, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele faz as coisas, você fala assim, ah, esse cara é da Inglaterra, pelo jeito que ele talvez se veste, você consegue identificar isso, né? Tanto também como o negro americano, como é diferente do negro africano, como é diferente também do negro brasileiro. Às vezes, eu vou até falar uma coisa interessante, às vezes o meu passatempo no aeroporto, nessas minhas filas de espera, né, que a gente fica lá esperando aquele avião, que saudade de esperar aquele avião, né, galera? Esperar o avião lá para ir para outro lugar, tá lá naquele time, e aí eu ficava brincando lá, falando, cara, esse cara aqui, comigo mesmo, né, esse cara aqui é de tal lugar, e aí eu ficava ali observando quando ele fosse falar, o jeito que ele falava, a maneira que ele tá se vestindo, porque aquele pessoal daquele lugar se veste daquela maneira, acaba adquirindo esses costumes, né, enfim. Mas tirando essa parte, uma coisa que nós encontramos também, que é muito importante para você saber sobre tradição, existem dois tipos de tradição e como é passada essa tradição para as pessoas. Uma delas é a tácito. O que é o tácito? O tácito é uma coisa que é interessante porque nós sabemos uma coisa, mas nós não sabemos como nós sabemos aquilo e nós passamos isso. Vamos voltar? Nós sabemos uma coisa, mas não sabemos como sabemos aquilo, mas nós transmitimos aquilo que nós não sabemos, mas nós fazemos. Então isso é passado e esse movimento se chama tácito. Como, por exemplo, o contrário disso é a tradição, a comunicação explícita, né? É a forma de você se comunicar, né, de uma maneira explícita. Então você está passando o seu conhecimento de uma forma explícita, através de um livro, através de um vídeo, né, através do som. Então você está passando o seu conhecimento através de uma coisa explícita. Então eu não preciso estar presente para poder ensinar para você. Eu fiz esse vídeo, vou lançar na internet e você está tendo esse contato desse conhecimento. Então esse conhecimento pode ser passado através de gerações, mas sem precisar estar presente. Você não está presente dentro daquele local para você saber sobre aquele conhecimento. Olha que interessante. Esse conhecimento pode ser repassado, por exemplo, um livro da escola.
Vamos botar assim, um livro da escola. Você está lá aprendendo, outra geração entra. Na minha época de criança, nós reaproveitávamos o livro. Deixava ele entregue lá para outra turma que fosse chegar no próximo ano. Não sei se ainda é assim, eu poderia até ter perguntado à mestre Renata se é assim, né? Mas enfim. Agora, a outra maneira de adquirir esse conhecimento, que é o tácito, esse é preciso da sua presença. Eu acho que esse se solidifica com a nossa história da capoeira, que você precisa estar presente com o seu mestre para você poder pegar esse conhecimento que o mestre sabe e não sabe explicar às vezes como ele sabe. Mas ele sabe e ele pode até, ele tem que pensar para te mostrar como ele sabe aquilo. Não é uma coisa natural, ele tem que ver. Como você, por exemplo, faz uma comida. Como você sabe o tanto de sal, né? Tantas gramas, ninguém é assim. A mãe vai lá e coloca. Aí de tanto eu ver minha mãe fazendo comida, eu falo, então só botar assim, que assim tá bom de sal. Então eu sei, mas não sei como eu sei, eu preciso te mostrar. Eu não posso falar, pega assim, faz assim. Quanto? Você não tem como eu passar isso por um áudio, né? Ou tem. Mas você tá entendendo, né? Então, essa parte do tácito, você precisa estar presente e através da sua presença junto com aquelas pessoas, você vai adquirindo aquele conhecimento. Então é passado daquela geração para a próxima geração. E isso se transforma em uma tradição. Muito bem, dito isso, como funciona agora então? Você está tendo uma visão geral e você pode imaginar como funciona uma tradição dentro da nossa capoeira, né? Por que, por exemplo, a gente consegue ver uma pessoa tocando e falar, essa pessoa é de tal grupo? Eu consigo identificar, de repente, uma virada que o cara está fazendo. Eu falo assim, cara, quem fazia essa virada ali era o mestre tal. Rapaz, esse cara tá com a mesma ginga daquele mestre tal lá. Esse cara aqui tá cantando igualzinho aquele outro mestre, tem um tom da voz, sabe? A levada. Esse estilo de capoeira aqui é um estilo de capoeira que é jogado em São Paulo. Esse cara aqui é da Bahia. Esse cara aqui tem um estilo de pernada do Rio de Janeiro. Pô, mas será que o estilo de pernada dele do Rio de Janeiro, ele foi em cada escola de capoeira do Rio de Janeiro? Ou ele talvez pegou isso por tácito? Por estar presente nas rodas, por estar ali naquela região, passando para lá, passando para cá, jogando com alguém aqui, vendo uma ginga ali e tal, e ele foi adquirindo essa forma. E começou a ter essa tradição que quando você vê jogando, fala, do Rio de Janeiro. E é Pernambuco, olha lá, pernada de Pernambuco. Você vê essa pernada aí? Então essa capoeira dele que tá jogando aí é uma capoeira tradicional de Pernambuco. Pode ser assim? O que você acha? Deixa aqui seu comentário, é importante. Galera, quanto mais comentário tiver no vídeo, quanto mais compartilhamento tiver, quanto mais like tiver no vídeo, vai me dar estímulo para fazer outros vídeos. Se você olhar o vídeo, adquirir o conhecimento, pegar alguma coisa para você, mas não conseguir deixar nada, nenhum comentário, nenhum like, não compartilhar o vídeo, eu olho e falo, ninguém está compartilhando, ninguém está curtindo, ninguém está fazendo nada, por que eu vou parar para ficar estudando, às vezes, durante 1 hora, vendo várias coisas, lendo várias coisas, para fazer um vídeo como esse se ninguém está ligando? Vou falar sobre outro assunto. Então, tá aí, tá na mão de vocês. Deus é bom, eu gosto da gente, ABP em movimento. Forte abraço, galera. Até já.